No Evangelho de João, capítulo de número 15, e o versículo apenas o 16. Livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 16, e que em nome de Jesus o Senhor possa falar ao seu coração o quanto falou o meu coração nessa palavra, em nome de Jesus. Livro de João, capítulo 15, versículo de número 16, quem achou, diga amém. Diz assim a gloriosa palavra de Deus, por intermédio de Jesus Cristo falando nesse lugar. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda, diz a palavra do Senhor. Amém? Feche os olhos, vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Tu sabes o quanto, Deus, eu ouvi essa palavra, Tu sabe o quanto o Senhor falou comigo, Pai. Mas, Deus, em nome de Jesus, se revela, Deus, a vida da Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Nós queremos tão somente ouvir a Tua voz. Então, Deus, que em nome de Jesus, tudo que eu fale aqui, que possa ser o Espírito Santo falando em nome de Jesus, não porque eu sou digno de nada, Deus, mas se o Senhor quiser, pode me usar nessa noite. Fala aos nossos corações, que o Senhor possa revelar, Deus, o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Queridos, Deus sabe o quanto eu tentei não pregar hoje. Eu não queria, falei com o diácono Edilson que eu não ia vir. Domingo eu falei com o diácono Edilson que eu não ia pregar, porque o que eu iria pregar era totalmente contra o que eu estava querendo fazer. Mas graças a Deus que o Senhor mais uma vez é misericordioso e me perdoou e me permitiu estar aqui nessa noite. Por conta disso, hoje eu peguei um engarrafamento que eu tive que andar uns 3 quilômetros a pé para poder pegar outro ônibus, porque o trânsito lá em Manilha estava parado. Mas eu falei, pô, Senhor, me perdoa, porque mais uma vez eu errei. Mas graças a Deus eu andei a pé. Ele falou assim, não, vai andando a pé para ver o que você pensar, o que você falar. Antes de você falar algumas coisas que não deve, você vai pensando o que você tem que falar. Então, graças a Deus, eu pensei 3 quilômetros andando para poder chegar para pegar outro ônibus, mas graças a Deus o Senhor me permitiu estar aqui. No capítulo 15 do livro de João, o Senhor está falando sobre a videira e os ramos, e Ele fala que nós somos o ramo e Ele é a videira verdadeira. Mas tem algumas questões que o Senhor fala aqui, para nós identificarmos se nós estamos dando fruto ou não. No versículo de número 3, por exemplo, diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só que, para sermos do Senhor, nós precisamos estar limpos. Mas quantas vezes nós estamos sujos por alguma situação, algum sentimento? E nessa noite, o desejo de Deus é que nós venhamos a ser limpos. E aqui diz que Ele é a videira, nós somos os ramos, e o Senhor Deus, Ele é o agricultor, Ele que pode nos limpar. Então, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor para que venha nos limpar nessa noite de toda raiz de amargura, todo sentimento contrário à vontade do Senhor.
Versículo de número 4 diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Queridos, muitas das vezes nós não damos frutos porque nós estamos fazendo por conta própria. E quando nós queremos agir por conta própria, nós acabamos errando. O Senhor está falando, querido, você só vai conseguir dar fruto se você estiver baseado na minha palavra. Não importa onde você estiver, mas se você estiver firmado em mim, ali você vai dar fruto. Mas quantas vezes nós não estamos dando fruto? Porque na hora que nós estamos de buscar o Senhor, nós estamos fazendo outras coisas. O desejo de Deus é que possamos sempre esperar no Senhor e buscar nele, porque se nós estivermos no Senhor, frutos virão em nome de Jesus, amém? Eu creio que essa igreja vai ser cheia de frutos, mas quando nós estivermos preparados para cuidar desses frutos, para curar pessoas em nome de Jesus, amém? Versículo de número 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Muitas das vezes o nosso erro, querido, é achar que somos alguma coisa, e que o fruto que nós temos dado veio por nossa causa. E às vezes é por isso que Deus não abençoa, porque Deus conhece o nosso coração e sabe que se acontecer alguma coisa extraordinária, talvez nós possamos até corromper o nosso coração. O desejo de Deus é que nós venhamos a dar fruto, mas sempre sabendo que é a presença do Senhor que nos faz dar fruto. Amém? Eu quero pedir ao telão que coloque lá em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 26, porque o Senhor quer falar sobre o fruto e sobre o chamado que o Senhor tem para com as nossas vidas. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar aos fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Querido, quando eu leio essa palavra, eu entendo que Deus ele pode fazer o que Ele quiser, se você abrir a sua vida para Deus. Deus muitas das vezes nos chama e nós, por palavras, algumas palavras que nós não entendemos, nós não queremos ouvir a voz de Deus, achamos que não somos nada. Muitas das vezes nossa vida nos leva a pensar que não somos importantes, porque aquelas pessoas nos olham de uma forma diferente. Isso acontece muito conosco quando nós estamos, entre aspas, para baixo. E nós achamos que não somos importantes para Deus. Mas quando Deus nos mostra na palavra dele que as coisas desprezadas Ele escolheu, isso significa, querido, que nós somos importantes para Deus, independente do que o mundo pensa de nós, amém? Eu creio nisso. O Senhor, Ele escolheu a cada um de nós
como representante de um Deus todo-poderoso. Então nós somos muito importantes se nós abrirmos a nossa vida para Deus. É o Senhor que escolheu. O Senhor Jesus falou para nós, ó, não foi você que me escolheu, fui eu. Eu escolhi a vós, para que vá e deis fruto. O Senhor escolheu a cada um aqui, querido, independente da condição financeira, independente da sabedoria, independente de qualquer coisa. O Senhor que te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. E se o Senhor quiser usar, querido, não importa a palavra humana, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Glória a Deus. Quero pedir o telão que abra, que coloque para mim Efésios, capítulo de número 4, verso 1 até o 6, que o Senhor diz assim, através do apóstolo Paulo: rogo-vos, pois eu, apóstolo Paulo falando, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Um só Deus e Pai de todos, querido. Querido, primeiro ele fala para a gente se esforçar no que o Senhor nos chamou. E como é difícil nos esforçar nesses dias como igreja do Senhor. Primeiro que nós acreditamos e temos ouvido muito Deus falar que Deus tem um chamado para nossas vidas, mas de contrapartida vem palavras que nos entristece e que nos faz colocar em dúvida se o Senhor realmente nos chamou. Mas o apóstolo Paulo diz que, olha, esforçai-vos na vossa vocação, esforçai-vos no chamado que o Senhor Deus te chamou. No versículo 2 ele chega a falar: suportai-vos uns aos outros em amor. E eu creio que esse amor, que se não for amor um para com o outro, um irmão para com o irmão, seja amor de Deus. Porque se você não consegue conviver muito bem, suportai-vos em amor em nome de Jesus. Quantas vezes, querido, nós queremos falar, mas temos que nos calar e suportar aquilo por amor a Cristo, amém? Isso tem acontecido muito em nosso meio, porque nós sempre estamos muito prontos para falar, mas nunca nós estamos prontos para ouvir. E nós sabemos que a Bíblia fala ao contrário disso, sendo sempre tardio para falar e pronto para ouvir. O livro de Tiago diz isso, mas nós somos ao contrário, porque nós somos muito falhos, e é por isso que a Bíblia deixa registrado isso. Nós estarmos sempre prontos para ouvir e tardio para falar, e tardio para falar, e tardio para falar. Esse é o desejo de Deus, que quando nós não sabemos o que falar, ou então não estamos de cabeça quente, nós irmos embora, irmos para casa, ou então esperarmos a próxima oportunidade. Porque a Bíblia fala: irai-vos e não pequeis. Mas quantas das vezes, chamados de pessoas
deste lugar são interrompidos por causa de palavras. Quantos obreiros, não só aqui neste lugar, mas na igreja do Senhor, foram interrompidos, chamados da obra do Senhor por causa de palavras malditas, mal faladas. Às vezes, pessoas estão esperando um abraço, mas vem uma cobrança. Pessoas estão vindo à casa do Senhor depois de tanto tempo, esperando um abraço, esperando que alguém esteja com saudade dele. Mas ao invés de nós abraçarmos e falarmos, querido, que saudade que eu estava de você, como é que você está? Nós muitas das vezes erramos e brincamos de forma errada. Brincamos que a pessoa está sumida e a pessoa que estava esperando um abraço acaba sumindo realmente, porque nós não usamos as palavras que o Senhor mandou usar, e sim a que nós queremos usar. E muitos chamados na casa do Senhor têm sido interrompidos. Tem muitas pessoas com o ministério parado por causa de palavras, porque ao invés de ouvir o chamado de Deus, ouvem o chamado de palavras de homens e colocam palavras malditas na frente da palavra de Deus, que é bendita para as nossas vidas, né? Isso tem acontecido muito, querido. Se você observar quantas pessoas estão desviadas do caminho do Senhor por causa de pessoas. A igreja do Senhor na face da terra precisa ser igreja. E como nós somos intitulados de cristãos, que quer dizer pequenos cristos, tentar fazer o que Cristo mandou. Cristo, quando todos acusaram aquela mulher, Cristo, ele perdoou. Mas quanto de nós acusamos pessoas para esconder os nossos defeitos? Nós mostramos o defeito de uma pessoa lá fora, para que a pessoa que está conversando comigo não veja o meu defeito. Então eu tiro o foco de mim e coloco na pessoa que está na minha frente. Nós precisamos ser igreja, querido. Ouvir o chamado de Deus, e se nós não temos nada de bom para falar, que nós venhamos a ficar calado e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Se não for para juntar, para ligar, para saber como é que você está, se você está bem. Quantas pessoas estão em casa esperando talvez um telefonema de alguém para saber que é importante, porque a Bíblia nos fala que nós somos importantes para Deus. Só que muitas das vezes nós não lemos a Bíblia. E essas pessoas estão esperando ouvir uma palavra da igreja do Senhor. Então, em nome de Jesus, que possamos ser mais usados por Deus, ouvir o Senhor falar, e não homens. E quando homens estiverem falando, se for da parte do homem, não o escute. Porque a Bíblia fala para a gente reter o que é bom. Então nós temos que reter o que é bom, querido. Se a pessoa está falando com você, e se 50% foi bom, retenha 50%. E em nome de Jesus, jogue fora os outros 50%. Nós precisamos viver dessa forma, querido. Em nome de Jesus, amém? Livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo
as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Põe o versículo 7 para mim, por favor. O apóstolo Paulo, ele começa falando que Deus não nos deu o espírito de covardia. E, às vezes, querido, nós, por situações, nós acabamos sendo covardes. Porque ele diz logo em seguida, mais de poder, de amor e de moderação. E esse poder, eu creio que é poder de Deus. Muitas das vezes nós nos acovardamos com situações que nós precisamos falar e não falamos, e depois a oportunidade passa e nós achamos que já foi. Quantas das vezes Deus manda falar com o irmão que está desviado, ou com o seu irmão que não conhece a Jesus, mas às vezes a oportunidade vem e nós, ao invés de falarmos do amor de Deus, do poder de Deus que habita em nós, que age em nossas vidas, nós nos calamos e perdemos a oportunidade de mais uma pessoa conhecer o poder de Deus que nós conhecemos. Nós precisamos, claro, sermos moderados ao falar. Nós não precisamos falar tudo de uma vez só, mas falar do que Deus fez em nossa vida, do que Ele tem feito neste lugar. No versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz: participa, na parte B, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Nós precisamos também participar dos sofrimentos da igreja. Graças a Deus que nessa igreja nós estamos orando pelo pastor sempre, né? E imagine quanto que o pastor não sofre de estar longe dessa casa. Ele sofre tanto que teve um dia que ele estava para operar, mas não estava autorizada ainda a operação dele. E 6 horas da manhã ele estava aqui pintando o portão. E a gente nem viu nada e só ficou sabendo depois quando o filho dele nos falou. Mas muitas das vezes, querido, nós não estamos sofrendo o que o pastor está sofrendo, ou o que o irmão está sofrendo. Se ele está sofrendo, isso é um problema dele, da casa dele. Mas quantas vezes ele sofre conosco quando nós estamos passando por problemas? Quantas vezes ele sofre conosco quando nós falamos: pastor, ora por mim, pastor, porque eu não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo. E o pastor vai e ora conosco, chora. Eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo. Eu já falei: pastor, eu não sei mais o que fazer com essa situação. E ele sempre orou comigo. Quantas pessoas neste lugar que o pastor já orou por telefone até. Mas nós precisamos participar do sofrimento da igreja. A gente precisa parar de achar que nós sofremos muito e às vezes ver o sofrimento do irmão. Se nós olharmos dessa forma, nós vamos ver que muitas pessoas estão sofrendo muito mais do que nós. Não só neste lugar, mas talvez perto da sua casa, seu vizinho, seu colega de trabalho. Às vezes nós achamos que sofremos muito, mas é porque nós não estamos vendo o problema do outro. Às vezes nós valorizamos muito o nosso problema e ele fica maior do que realmente é. Precisamos participar do sofrimento da igreja aqui. Precisamos estar presente. Versículo de número 8 ainda diz: a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quantas pessoas estão na casa do Senhor, passando o tempo, e é tão triste isso,
Porque pessoas lá fora estão morrendo por amor a Cristo. E se nós olharmos na Bíblia, quantas pessoas sofreram tantas coisas por amor ao Senhor. E nós, muitas das vezes, ao invés de honrarmos o nome do Senhor, nós acabamos envergonhando o Evangelho dele. Ao invés de glorificar a Deus, nós colocamos ele mais uma vez na cruz para morrer pelos nossos pecados. Quantas vezes Jesus vai precisar morrer por nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados? Nós precisamos acordar como igreja. Independente da nossa idade, nós temos que falar do amor de Deus. Eu sempre falo com os jovens, com os adolescentes, queridos, vocês precisam tomar uma postura na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando e Ele quer encontrar uma igreja santa. Não é uma coisa de qualquer jeito. Se você está errando, peça perdão e pare de errar. Deus tem um chamado na sua vida, mas você precisa se consertar. Quantos adolescentes, jovens, homens e mulheres precisam se consertar para começar a dar fruto? Precisamos, como igreja, querido, honrar o nome do Senhor, amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 10, diz uma palavra tremenda sobre o chamado de Deus. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Quando eu li essa palavra, eu comecei a chorar, porque eu falei: Senhor, faz isso na minha vida. Eu preciso que o Senhor me aperfeiçoe. E eu fui no dicionário ver o que é aperfeiçoar, para mim ter certeza. E ele falou que o dicionário diz que é tornar perfeito. Claro que nós nunca seremos perfeitos neste lugar, mas nós buscamos a perfeição, que é o Senhor Jesus. E quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós nos aproximamos da perfeição, mas não é porque nós estamos perfeitos. Nós nos aproximamos de Cristo. E a Bíblia diz que Ele quer firmar, fortificar e fundamentar. Nós precisamos estar mais na presença do Senhor, firmes e inabaláveis. Assim como diz o Salmo de número 125. Nós precisamos estar mais firmes no Senhor, independente do vento que se passa, independente da provação que se passa em nossas vidas, nós estamos realmente firmados em Deus, esperando a perfeição que é o Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil, mas quem disse que seria fácil? Jesus, ele deixa bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele falou que teríamos aflições, mas ele não falou qual, porque senão nós iríamos nos preparar para isso. Eu costumo até brincar com um colega do serviço, que eu falo com ele: filho, para te aturar, eu preciso viver a palavra. No mundo tereis aflições, que ele sempre chega com alguma coisa que não está certo. Mas nós,
Como igreja, nós temos que estar preparados para isso. O Senhor Jesus, Ele não falou só, eu venci o mundo. Ele falou, filho, você terá aflição. Quanto de nós temos aflição? Talvez nós, pessoas nessa noite, vivem aflitos, esperando o milagre do Senhor. E nessa noite, o Senhor quer que você espere a perfeição que é o Senhor. Nós nunca seremos perfeitos, não. Mas nós nos aproximaremos da perfeição quando nós estivermos perto de Cristo. Amém? Para encerrar, livro de 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Apóstolo Pedro diz, procurai com diligência cada vez maior. Queridos, o Senhor está nos chamando para procurar qual é o chamado para as nossas vidas. E depois que o Senhor confirmar, nós temos que agir, independente de quem está conosco. Nós estamos aqui porque o Senhor está conosco. Se nós estivermos todos juntos, o Senhor vai estar. Mas se hoje tivermos apenas alguns, mas se for em nome de Jesus, Jesus também vai estar. Nós temos que procurar a nossa vocação, saber de Deus. Senhor, confirma o teu chamado, mas se o Senhor confirmar, querido, vamos em frente. O Senhor nos chamou para sermos bocas de Deus, não somente aqui, porque aqui é fácil. Porque se eu falo de Deus para você, você também vai falar de Deus para mim, é fácil. Mas aonde nós estivermos, o mundo precisa saber que existe um Deus como o nosso Deus, um Deus que faz milagre, um Deus que cura, um Deus que perdoa. Querido, o mundo precisa de perdão. Eles precisam conhecer um Deus que perdoa. E eu creio que o Senhor quer nos usar para isso, em nome de Jesus. Quando nós nos arrependermos dos nossos pecados e deixarmos sermos usados por Deus, vai ser tudo diferente. A gente poder falar para o mundo, eu conheço um Deus que perdoa porque me perdoou. Eu conheço um Deus que faz milagre porque fez um milagre em minha vida. Nós precisamos disso, querido. Buscar no Senhor a nossa vocação. E então, sermos canais de bênçãos para sempre, em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos, nessa noite, como uma igreja só, um só corpo, um só coração, nos arrependermos, pedirmos perdão e falar: Senhor, age em nossa vida, age em nosso ser, como que nós estamos vivendo na nossa casa, querido. Aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, querem conhecer por causa de você. Tenho certeza que muitas pessoas aqui neste lugar já ouviram falar: olha, eu não quero servir o Senhor, porque para servir o Senhor daquele jeito eu prefiro não servir. Eu sei que isso é uma desculpa delas, mas que se depender da igreja do Senhor, que isso nunca mais aconteça em nome de Jesus. Que as pessoas possam ver em nós servos do Senhor.
Que a nossa casa veja isso em nome de Jesus. Que nós possamos brincar, nos alegrar, mas termos limite. Pessoas que não conhecem o Senhor cheguem até nós, brincando e tal, mas que em determinada brincadeira tenha limite. Porque nos conhece como homens, mulheres, jovens, adolescentes do Senhor. E fala, não, aquele ali eu só posso ir até aqui, porque isso não é do Deus que ele serve. Isso ele não vai fazer. Nós precisamos, queridos, ouvir a voz do Senhor e cumprir, independente de qualquer coisa, cumprir o chamado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor confirme o chamado dele em nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, confirma, Senhor, teu chamado sobre as nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa nos perdoar, Deus, todas as vezes que nós já pensamos em desistir, pensamos em parar. Senhor, nos perdoa, Pai. Perdoa porque nós colocamos talvez pessoas na frente do Senhor, Pai. Situações na frente do Senhor, Pai. Problemas na frente do Senhor, Pai. Senhor, nos perdoa em nome de Jesus. Perdoa a tua igreja, Deus. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor confirme o chamado do Senhor para com as nossas vidas. Pai, a cada um que está neste lugar, Deus, cumpra o teu chamado, Deus. Cumpra os chamados do Senhor para cada um, homem, mulher, Deus, jovem. Senhor Deus, nós intercedemos por aquelas pessoas que faziam a tua obra, mas não fazem mais. Senhor, tem misericórdia, Deus. Senhor, se revela para elas, porque Deus é o teu Espírito Santo que convence o homem, Deus, da justiça, do pecado e do juízo. De nós mesmos, Senhor Deus, não sai nada de bom, Deus, mas o teu Espírito Santo sai, Deus. O teu Espírito Santo convence, Pai. E Pai, então, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão com o ministério parado, Senhor Deus, aviva a tua obra em nome de Jesus. Aquelas pessoas que pararam de fazer a tua obra, Senhor Deus, em nome de Jesus, se revela para ela, Deus. Tu podes, ó Pai, tu podes todas as coisas, ó Pai. Senhor, nós queremos te pedir, Deus, nessa noite, que como igreja do Senhor, Deus, toda igreja, Pai, em nome de Jesus, queremos ser teus servos, ó Deus, boca do Senhor, aonde nós estivermos, Deus, nos usa, Pai. Se for em uma palavra só, Deus, nos usa. Nós queremos abençoar a vida aonde nós estivermos, ó Pai. Usa a tua igreja, Deus. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Aplauda o nome do Senhor. Seja bendito, Deus, em nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja. Fique de pé, o diácono Edilson vai estar orando pela cesta de oração.